Muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Bom, a gente vai conversar agora com a autora nacional Giovana Moraes, ela que vai bater um papo com a gente sobre o seu livro chamado Quem Sou Eu? Uma história que mostra o amor de Deus nos pequenos detalhes. Hoje é dia 16 de outubro, a maratona de live está chegando no final, hoje é o último dia. Teremos live aí do Homem do Quarto Andar, um sorteio de livro físico e diversos e-books, agora às 17 horas. Então eu espero vocês, tá? Acho que a nossa autora já entrou. Peraí, deixa eu chamar. Giovana, mandei para você o convite. Só aceitar. Oi, gente, peraí. Pronto, agora sim. Oi, Boa tarde, querida! amiga. Tudo Tudo bem? bem? Tudo com você? Tudo bem, que prazer ter você no meu projeto esse mês. Seja muito bem-vinda. Obrigada, o prazer é todo meu. Me diz uma coisa, é tua primeira Sim, live? é a minha primeira Me, live. E assim, para mim é me, uma honra estar participando desse projeto, né? Ainda mais vindo de uma autora nacional como você, muito querida pelo pessoal, então eu fico muito feliz de estar participando. eu é que sou uma privilegiada de poder divulgar vocês, né, autores nacionais, ler o livro de vocês, poder compartilhar um pouquinho desse sonho que vocês produzem, né? Vocês, como Com certeza. divulgadora, eu estou dizendo, porque eu também sou escritora, eu sei também como é árdua esse, Com certeza. essa tarefa, né, de escrever histórias e divulgar. Então, parabéns e muitíssimo obrigada. Me diz uma coisa, você é de qual lugar do Brasil? Eu moro em Santo Antônio do Descoberto, sou do Goiás. Peraí, Santo Antônio do Descoberto, é isso? Isso. Ah, Fica no que estado de nome Goiás. engraçado! Adorei o Realmente. nome. Isso é um município? É uma cidadezinha mais distante, ela é, digamos que ela é nomeada ao Padre Santo Antônio, né? Aí, nesse caso, fizeram essa homenagem a ele. O Padre Santo Antônio Casamenteiro? Isso. Fizeram homenagem a Ah, ele, aí por isso o nome da cidade. que maravilha, gente! O projeto chegando a lugares que eu nunca imaginei na vida. Olha que coisa incrível isso. Para quem Realmente. não conhece, para quem não conhece, a nossa autora é, é, é de uma cidade, né? Qual é o lugar aí, o estado? Fica no estado de Goiás, Santo Antônio do Descoberto. Goiás, Santo Antônio do Descoberto, nome dado aí por causa do Santo Casamenteiro. Que maravilha! Me diz uma coisa, Giovana. Opa, Eita, peraí que eu tô fazendo uma macetezinho aqui para esse lá ficar quieto aqui. sem Gente, eu não problema tenho não, isso não tenho acontece. apoio aqui, mas vai dar certo, gente. Peraí. Pronto, agora deu certo. Isso acontece, não se preocupe. Não, tem que dar meu jeito aqui, porque para segurar esse celular. Olha, o seu livro, Quem Sou Eu? Eu vou te dizer que você, logo de cara, acertou todos os quesitos dessa capa. Primeira cor, essa cor tá lindíssima, esse rosa, porque ele não é um rosa bebê, ele não é um rosa Uhum. choque, ele é aquele rosa que te transmite paz. A Isso. fonte que você usou
você mesclou aí dentro desses dois personagens, duas pessoas, um casal Uhum. cheio de cores. Essa mesclagem de cores que você colocou ficou lindíssimo, porque parece pincelada, Ai, muito obrigada, fico feliz. né? Então, assim, você acertou em tudo nessa capa. Como é que foi a produção da capa do teu livro? Foi uma ideia sua ou foi em conjunto com alguém? Essa capa é porque, assim, eu sou escritora iniciante do Wattpad. Já tem alguns anos que eu ando lendo pelo Wattpad, desde 2014. E aí eu realmente eu consegui decidir postar o meu primeiro livro foi em 2021, foi ano passado, em junho. E aí eu comecei pelo Wattpad, eu finalizei a primeira versão, só que assim, gente, primeira versão de livro, para quem é escritor iniciante, quando a gente vai ver, a gente fala, meu Deus, que cagada. E assim, é um aprendizado pra gente, né? Então, assim, eu tô reescrevendo o livro, fiz uma segunda versão, e aí veio a segunda versão por causa da Dream, né? Uma plataforma digital também, que ela envolve vários autores brasileiros. Eu fui convidada para entrar, eu iniciei, e aí eu precisava de uma capa mais profissional. Esse livro, ele já teve em torno de duas capas, e essa já é a terceira. Aí eu pedi para uma pessoa fazer, eu fui presenteada com a capa, e aí eu só falei, olha, eu quero uma imagem onde primeiro o casal vai estar junto e depois eles vão estar separados, porque o livro, ele vai mostrar exatamente isso, entendeu? A Valentina, que é a protagonista da história, ela vai perder o seu pai, ela vai viver um momento de luto e ela vai conhecer um alcoólatra. Então, assim, ela vai passar por várias coisas, ela vai se afastar da presença de Deus. Então, é por isso que eu fiz essa junção de unir um casal e, ao mesmo tempo, separar os dois. Agora, a tua história, ela se encaixa ali no gênero cristão, é isso? Ela se encaixa no gênero cristão. Que maravilha, gente! O nome do livro da nossa autora é Quem Sou Eu, da Giovana Uhum. Moraes. E aí o subtítulo é Uma História que Mostra o Amor de Deus nos Pequenos Detalhes. A autora acabou Isso. de nos falar que ela veio do Wattpad, né? Para quem não conhece, o Wattpad é uma mega plataforma digital É onde a melhor de inúmeros todas. de vários países, autores colocam suas histórias lá. E tem um negócio que eu gosto muito no Wattpad. Eu comecei no Wattpad também. E eu amo assim, o Wattpad. Quando eu encontro uma escritora do Wattpad, eu logo quero divulgar. Por quê? O escritor que começa no Wattpad, ele está exposto ali a milhares de leitores. A Sim, sua com história é certeza. acessada constantemente. O Wattpad é uma baita ferramenta de divulgação. Sabe por quê? Porque quando o autor consegue leitores no Wattpad, os leitores passam a seguir esse escritor. Então, vamos Isso. supor que a Giovana conseguiu atingir o grupo de leitores dela no Wattpad. 100 mil pessoas, 5 Nossa, mil meu sonho um pessoas, dia eu chego ou nesse nível. 500 pessoas, que seja, entendeu? E aí ela vai e publica o livro dela na Amazon. Gente, automaticamente todos os leitores que estavam com ela no Wattpad passam a consumir a Giovana no Amazon. Se ela Isso. colocar o e-book dela na Amazon por R$ 5,99, ela vai virar best-seller. Porque vai todo mundo comprar por R$ 5,99 o livro dela lá Uhum. na Amazon, porque ela não disponibiliza lá. E como já é leitor dela, o leitor vai querer, eu vou acompanhar a minha autora, porque ela publicou novo, eu quero saber do que se trata. Isso acontece muito com a literatura hot. É por isso que a gente vê inúmeras escritoras hot de best-seller, entre outros gêneros, mas a gente vê Uhum. bombando também os hot. Então, o Wattpad, para quem está começando, é a melhor maneira. Você vai levar, É a guiar os melhor. seus leitores para a Amazon e vai explodir nas vendas. Então, eu adoro o Wattpad. Eu, inclusive, estou querendo voltar a publicar
semanalmente no Wattpad por conta disso, para agregar ainda mais os meus leitores. Então, Isso. depois do Wattpad você foi para Dream, não é isso? Isso, o que que acontece? O Wattpad, eu tenho muito orgulho do Laranjinha, né? É um apelido carinhoso que eu resolvi nomear. Eu comecei lá como leitora, né? Li livros de vários gêneros, e aí uma hora eu tive coragem de criar um livro nacional, né? E, gente, escritor é aquela coisa, a gente tem muita insegurança, a gente tem medo, até porque, gente, é um rascunho, sabe? E, assim, é um conselho que eu dou para qualquer escritor. Quer começar a publicar? Vai para o Wattpad. Muita gente gosta do Wattpad, tem um carinho, mas muita gente também não gosta, porque fala, plataforma gratuita, eu vou ganhar o que com isso? Vai ganhar leitores fiéis, vai ganhar motivação diária. Então, assim, é Isso. igual a Monique falou, a gente começa do pequeno e depois a gente vai crescendo, que tem muita gente que quer crescer de cima. E aí, para a gente... Exatamente. Esse Isso, raciocínio que você falou aí é excelente. Eu vou botar o meu livro de graça. Gente, literatura é a longo prazo. Não adianta você colocar seu livro hoje na Wattpad e achar que mês que vem você vai estourar, porque não é assim que funciona. Como todo isso, o processo de divulgação e publicação, quando você disponibiliza o seu livro no Wattpad, evidentemente, a longo prazo, você vai cativando os seus clientes, isso, os seus leitores. Então, é um processo a longo prazo. Vocês têm que isso. parar com esse negócio de se iludir de que o livro é o melhor do mundo e vai explodir no mês seguinte. Não é assim que funciona. Seu livro precisa de visibilidade. Monique, eu quero colocar no Wattpad, mas tenho medo de plagiarem. Gente, registra o livro. Não Isso, importa com se está no certeza, é um Wattpad, ponto muito corre importante. para fazer o seu registro. E aí você joga no Isso, Wattpad. Porque se houver plágio, você mete o processo em cima da pessoa. Tá? isso. E, Então, infelizmente, isso. Não, pode ser, não, pode prosseguir. não, pode falar. Isso. Aí, assim, eu estava no Notepad, eu fui chamada para ir para a Dream, só que eu não tive uma boa experiência lá. Assim, eu não falo mal da plataforma, eu conheço várias pessoas que cresceram nessa plataforma, mas eu não tive uma boa experiência e tá tudo bem. Eu voltei para o Wattpad, estou lá até hoje, já conquistei 3.000 seguidores. Quem sou eu? É a minha primeira obra, só que assim, eu pretendo seguir com essa carreira da escrita, que foi algo assim que eu fui chamada para fazer, sabe? Eu recebo mensagens de leitores dizendo que o meu livro cativou, sabe? Chamou a atenção de alguma forma, que não é aquele clichê que a gente espera. Então, assim, eu tô começando no Wattpad, mas daqui a um tempo eu posso ser uma autora best-selling na Amazon ou em qualquer outra plataforma, porque a gente tem que começar do pequeno para a gente querer crescer. Pois é, quando você vai ali para a Amazon, a Giovana já tem os leitores dela cativos que estão com ela lá no Wattpad ou na Dream, o que seja. Quando você publica na Amazon, você automaticamente leva todo mundo com você. Isso porque eles estão com você no Instagram, Isso, no com certeza. Facebook, no blog, no site. Então, assim, é você usar essas plataformas digitais como marketing para o seu próprio livro, para a sua Isso, própria carreira, para que você, a longo prazo, consiga vender, né? E parar com essa ilusão de que, eu vou postar o meu livro lá e vou ganhar o selo best-seller. Não é assim. é Tá? com o Então, tempo, faça uma pesquisa. Eu falo do Wattpad porque o Wattpad é internacional, é tem internacional. milhares, Uhum. milhares, e muitas autoras famosas saíram de lá, né? Saíram de Essa, lá. E assim, teve muita autora nacional de lá. E assim, uma das autoras, que inclusive está na live, que ela me motiva na escrita, é a autora Ame. Ela está assistindo a gente, né? Porque eu conheço a Ame, ela é linda! deficiente visual e isso jamais impediu ela de escrever. E hoje ela já tem um livro que já está batendo 90.000 leituras. Então, assim, ninguém dava nada.
e ela já cresceu nesse tanto. E ela está com um projeto de publicar na Amazon. Eu sou revisora dela, capista. Eu faço tudo com muito orgulho, porque realmente a gente motivar essas autoras nacionais, um dia a gente vai ser recompensada. E eu não falo só financeiramente, em vários pontos também. Então, assim, essa ilusão de que, ai, eu vou publicar hoje, amanhã eu vou estar bombando. Não é assim, é um processo. Foi nessa que eu me ferrei, porque a minha primeira versão, eu fiquei, cara, eu vou publicar hoje, e aí eu vou terminar o livro logo, tava com a pressa de terminar o livro que eu nunca vi, o livro mal desenvolvido, o enredo que tava com um monte de furo, e quando eu fui ler, eu falei, meu Deus do céu, é por isso que não tá crescendo. Mas isso é muito comum, sabia? Porque o escritor de primeira viagem, ele tem aquela concepção de que se ele publicar o livro, ele é alguém importante. Ele fica com aquela ânsia de eu quero publicar porque eu quero dizer que eu tenho um livro publicado, porque eu quero ser escritora. Existe uma ansiedade em volta do escritor de primeira viagem que lá longe ele só vai conseguir compreender os erros lá longe. Então, assim, cara, por que eu não esperei um pouco para publicar o meu livro? Olha que quanta coisa que eu deixei solta, porque ele estava naquele negócio de publicar. Gente, eu sei, eu passei por isso com O Homem do Quarto Andar, é meu primeiro livro, e eu que eu não conseguia esperar para publicar, eu queria publicar, fazer o lançamento, e aí, evidentemente, depois de um tempo a nossa escrita amadurece, fala, olha, ele não tá ruim não, sabe? Mas eu acho que ele pode ser muito melhorado. E aí, nas outras obras, a perfeição vem ela vem se moldando. E isso é comum, gente. Escritor de primeira vez faz isso, comete isso. E tá tudo bem. Por isso que existem as outras edições, segunda edição, terceira edição, para que o livro seja aí constantemente melhorado. Giovana, querida, Quem Sou Eu? É o seu primeiro livro? Na verdade, livro completo, sim. Como eu citei anteriormente, eu sou leitora bem antiga do Wattpad, desde 2014. Eu lia de tudo. E aí eu criei coragem para começar um livro. Ele era um romance, assim, com drama. Só que aí eu só fiz os primeiros capítulos e resolvi apagar, porque eu odiei a história. Fiquei, gente, o que é isso? Aí, esse livro, ele veio, realmente, ele foi um projeto vindo do coração de Deus, porque eu sonhei com o livro, com a capa, eu sonhei com o nome do livro, eu sonhei com todo o enredo. Quando eu acordei, eu fiquei, gente, eu tenho que passar isso aqui para um papel, que se eu esquecer, não vai dar certo. Aí, beleza, eu comecei a escrever Quem Sou Eu, apaguei, porque eu não estava recebendo apoio. É aquela coisa de escritor, a gente quer existir de primeira. E aí, se passou um ano, eu passei até o mesmo sonho com o mesmo livro. Eu fiquei, gente, o que está acontecendo? Eu vou ter que escrever. Não tem jeito. E aí, eu já estou com a segunda versão, em torno de uns 22 capítulos, fora os especiais, prólogo. Mas, assim, é um livro que ele tem me moldado a cada dia mais. Agora, eu tô aqui com a sinopse do teu livro. Eu vou ler um trechinho para inteirar o pessoal ainda mais da sua história, tá? Pode ficar à vontade. Gente, eu vou ler aqui para vocês a sinopse do livro Quem Sou Eu, da autora nacional Giovana Moraes. O que deveria ser um sonho acaba se tornando um pesadelo. Valentina iniciaria a tão sonhada faculdade de medicina. Porém, acontece uma tragédia no seu meio familiar e uma das pessoas mais importantes de sua vida acaba morrendo. No meio de tantas mudanças, ela conhece um rapaz chamado Lucas, depressivo, alcoólatra, e não há um dia que não planeje sua morte, já que vive sozinho e não tem um apoio algum. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Essa é a frase que define os dois, pois juntos
passarão por maus bocados e verão o amor do nosso Pai nos pequenos detalhes. Gente, lembrando que o livro é tema de episódio aqui no podcast, do Livro Não Me Livro, que vocês vão poder ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube, assim como essa entrevista também vai ser vinculada no Spotify, onde vocês agora podem assistir a live pelo Spotify também, que nem no canal do YouTube, tá? Vai tudo ficar gravado lá. Ô, Giovana, fala pra gente quem é a Valentina. A Valentina, resumidamente, ela é uma jovem cheia de sonhos, que tinha o sonho de se tornar médica, era uma garota cristã que pregava, que cantava, que tinha assim, pais maravilhosos. E aí vai acontecer uma tragédia familiar, gente. Infelizmente, eu vou precisar dar esse spoiler para não ficar sem sentido, mas ela vai perder o pai dela, gente. O Jonas, que é o pai dela, maravilhoso, o sonho de qualquer garota ter um pai daquele. Ele, infelizmente, ele vai morrer, sabe, assim, de uma forma inesperada. E aí isso vai acabar com aquela menina, gente. Ela vai entrar em depressão, ela vai se afastar da presença do Senhor, ela vai se envolver com os prazeres mundanos, com bebidas e com várias outras coisas. Então, assim, essa é a Valentina. Uma garota cheia de... Antes, né? Uma garota alegre, cheia de vida, se torna uma pessoa totalmente depressiva, afastada dos caminhos do Senhor, uma pessoa pessimista. Agora, quem é o Lucas? O Lucas, ele é uma pessoa que realmente ele toca o coração de cada pessoa que for conhecer a história dele. O Lucas, ele é uma pessoa que ele vai perder a sua mãe durante o seu parto. O pai dele era um cara extremamente abusivo. Ele foi criado por um tempo por uma senhora. E aí ela também vai morrer. Então o Lucas, ele praticamente vai ficar sozinho. Ele vai vir com aqueles pensamentos de suicídio. Ele vai se envolver com o álcool para poder, pelo menos, tirar um pouquinho dessa dor. E aí ele vai conhecer a Valentina no meio de tudo isso, e aí vai acontecer várias coisas entre eles dois. Agora, me diz uma coisa, Giovana. O que você usou como inspiração para escrever essa história? É uma boa pergunta. Esse livro, eu já seguia outras autoras nacionais antes, inclusive escritoras cristãs. Eu poderia citar várias durante a entrevista, várias do Wattpad, inclusive. E enquanto eu li, aquilo foi me motivando. Até que, como eu informei, eu tive aquele sonho com o livro 2 vezes. Na primeira eu apaguei o livro, depois eu fui sonhando com cada cena do livro e fui passando para o papel. Então, a minha inspiração ela veio das autoras cristãs do Wattpad. Olha que bacana. Agora, quantas páginas tem o livro, ô Giovana? Olha, no momento, pelo Wattpad a gente não consegue contar, mas ao todo está em torno de uns 26 capítulos, contando com o epílogo, aliás, com o epílogo não, com o prólogo, com a epígrafe, com o elenco, com os bônus também. No Wattpad a gente conta o número de palavras, né? Quantas palavras tem teu livro? Olha, cada capítulo tem em torno de 1.500, 2.000, por aí, depende muito. Tem alguns que são mais curtinhos, que tem umas 900 palavras, mas o meu máximo mesmo que eu já consegui foi, eu acho que 2.500, mas girem nesse torno, mais ou menos. O livro dela, gente, deve ter em torno de 100 e pouquinhas páginas, então. 110, talvez. Talvez, porque 80 mil palavras são quase 200. Se ela tem 1.500 em 26, o livro dela deve ter 100 e pouquinho. Quanto tempo você levou para escrever esse livro, Giovana? Na verdade, a primeira versão... Gente, eu vou falar uma coisa que eu não recomendo para ninguém, tá? Eu sou uma pessoa muito procrastinadora. Jura? Eu terminei a primeira versão e aí eu tô na segunda, porque assim, quem é escritora cristã, a Ami que está me acompanhando, ela sabe, a gente que escreve livro cristão, tem algumas cenas que a gente pega
que elas são tão espirituais que a gente tem que escrever, que vem um peso, assim, que a gente não consegue. A gente fica, meu Deus do céu, peraí, eu preciso respirar um pouquinho antes de terminar com o livro. E aí é isso que está acontecendo. Eu parei numa cena que eu ainda tô sem palavras. Eu tô com a cena todinha na minha cabeça, só que na hora que eu vou tentar, não sai nada. E eu tô, meu Deus do céu. Então, assim, é a segunda versão. A primeira eu levei em torno de uns 5 meses por aí para terminar o livro. Como é que você avalia durante esse processo de escrita, né, dessa segunda versão, até mesmo da primeira, Uhum. o ponto mais fácil para você ali de desenvolver e aquele ponto mais difícil? O ponto mais fácil para mim é o romance entre os protagonistas, o Lucas e a Valentina. Então, assim, que assim, romance é coisa do cotidiano, é uma coisa que a gente vê em novela, é uma coisa que a gente lê nos livros. Então, para mim, ficou bem mais fácil na hora de fazer os romances. Agora, a parte que mais me machuca, que era mais difícil, é a cena de suicídio do Lucas, que ele vai haver uma tentativa no meio do livro. E a cena onde a Valentina ela foi informada da morte do pai dela. Foram cenas assim que, nossa, tem que ter muito psicológico para escrever, viu? Pois é, são temas que você precisa pesquisar e estudar muito para Uhum. abordar no livro. Primeiro, para passar aquele sentimento de angústia, porque uma pessoa que chega no momento de tentar um suicídio, você tem que passar para o leitor que aquilo ali, cara, é o ápice de um sofrimento que ele não consegue curar. Então, se você não Isso, conseguir passar isso, o leitor se perde na leitura. Por isso, isso, gente, é muito importante a pesquisa dos assuntos, o estudo dos assuntos abordados, para dar ainda mais realismo, não só à trama, mas ao que os personagens estão aí vivenciando, né? É isso que isso. traz o leitor para a nossa história. Não tem outro caminho. Agora, ô Giovana, quantos livros você tem no Wattpad? Olha, por enquanto eu tenho Quem Sou Eu, que é a segunda versão, e eu tenho um livro onde às vezes eu coloco alguns textos que Deus me impulsiona, que ele me direciona e me motiva a escrever. Então, por enquanto lá só tem um textinho, mas que muita gente já leu e já chegou assim no privado mesmo para falar que tocou de alguma forma. Que maravilha! Você em algum momento passou pelo famoso bloqueio criativo ou não? Digamos que eu tô passando. Direto acontece, mulher. Direto. Eu queria me livrar, mas não tem jeito. Todo autor passa por isso. Exatamente, mas é bom ficar no bloqueio? Eu gosto de vez em quando, porque mostra o quão sobrecarregada eu tô. Mas o mais importante é a gente sair do bloqueio. O que você faz para sair do seu bloqueio? Olha, eu escrevo com fundos musicais, então eu utilizo muito os fundos que me motiva, que me lembra da história. Vejo alguns filmes que me remetem ao livro, leio algumas coisas. E aí eu também vou me motivando. A Amy é uma pessoa que não dá. Para ela, com ela é 8 ou 80. Ou eu escrevo. Com ela não tem jeito. Ela é a minha Ela é leitora demais. aberta. Ela é minha leitora aberta, então toda vez que eu falo, ó, não tô conseguindo escrever, ela, mas tu vai escrever, tu não tem que querer, não. Aliás, minha. Eu sei que você está aí na live, está nos ouvindo. Eu vou fazer uma publicação em dezembro, né? Vem novo livro aí, está pronto. O M, me manda mensagem, porque eu vou esquecer de mandar o meu livro para você ler antes do lançamento, viu? Que eu quero. A Amy leu todos os meus livros, cada livro foi um surto. Ela me mandava Isso. mensagem chorando, assim. Por que você fez isso, meu Deus? Ela fala Então eu muito de falei para ela que você. quando o meu estivesse pronto, ela ia ler. Então eu esqueci, Amy. Agora a gente falando, me manda mensagem para eu não esquecer, te enviar o arquivo hoje. Agora, Giovana, me fala uma coisa. Quando que
a tua relação com a escrita começou? Foi quando você era muito novinha, na infância, na adolescência? Como é que surgiu a escrita na tua vida? A escrita, na verdade, ela veio desde que eu comecei a ler. A gente vai aprendendo as letras, o alfabeto, vai aprendendo o numeral, e aquilo foi me instigando com o tempo. Eu comecei a escrever em diário, eu escrevia cartas de aniversário, e foi assim que começou. Isso em torno de uns 8 anos por aí. Às vezes eu tinha músicas que eu gostava de cantar, e aí não tinha tanta tecnologia igual agora tem, né? A gente não tinha os melhores celulares do mundo para pesquisar. Então eu fazia tudo a papel e caneta. Eu pegava, escrevia a letra da música todinha e usava na hora de cantar na igreja. Que maravilha! Eu costumo dizer que todo escritor, né, tem que ser um excelente leitor. Como é Isso. que surgiu a leitura na tua vida? Você tem esse hábito da leitura? Você usa a leitura como ferramenta para a tua escrita? Como é que funciona essa dinâmica com você? Comigo, a leitura ela veio em torno dos meus 8, 9 anos. Logo no primeiro ano que eu aprendi a ler, eu já era aluna de destaque. Professores ficavam abismados com a minha inteligência, sabe? Então, assim, eu comecei a ler desde nova, eu via as figuras na biblioteca da escola, aquilo ia me chamando a atenção. E aí eu comecei a ler com o tempo os gibis da Mônica. A minha mãe, inclusive, teve uma vez que ela chegou de um trabalho, que ela fazia faxina, ela chegou em casa com um monte de livro da Turma da Mônica. Gente, eu pirei, eu li tudo aquilo em torno de um mês, eu devorei aqueles livros. Aí eu fui começando, depois eu fui ler biografia da cantora Aline Barros, que eu era muito fã dela na época. E aí depois eu fui começando a ler romance, eu fui lendo Crepúsculo, eu fui lendo Diário da Princesa, vários livros, que se a gente for citar, livros maravilhosos. Que maravilha! E já que a gente está falando de leitura, o que você está lendo atualmente? Eu tô lendo Quando Ele Se Foi, da Camila Collins. Não sei se alguém conhece, mas é um livro que eu comprei ele pela Shopee. Ele chegou bem rapidinho. Gente, veio com um carinho tão grande, veio todo embaladinho, veio com dedicatória, veio com marca-página. Nossa, o livro é maravilhoso. E é nacional? Autora nacional. É só Qual porque é o eu não tô nome com o dela? livro aqui. É Camila Collins. Camila? Camila Camila Collins. Collins. Maravilha! Dica Isso, de autora nacional. Agora, isso. quem é a escritora e o escritor que te inspiram? Que você usa, consome, lê, que tem um livro na estante? Quem é? Uhum. De autor, eu sou apaixonada pelas obras de Nicholas Sparks, maior romancista nacional, assim, no meu coração. Gente, eu amo as obras desse homem. Não dá. Peraí. Agora, Não, peraí. Eu não entendi o nome. Quem? o Nicholas Sparks. Ah, tá. O romancista, né? O que mata todo mundo. Nossa, aquele ali. Gente, eu vou ter que ler os livros desse homem, pelo amor de Deus. E nacional, quem que você falou? Não, assim, é porque o Nicolas, se eu não estou enganada, ele é internacional, né? Agora, nacional, até o momento, de autor eu não tenho, mas de autora é a Ame, gente, não dá. Vou ter que voltar ela aqui. Ah, Melindeza, uma escritora de mão cheia. A Maravilhosa. Amy realmente ela surpreende. Eu tive a oportunidade de fazer live com a Amy. Eu chamo ela de Amy, né, Amy? Eu chamo ela Uhum. de Amy. E foram duas lives, na verdade, uma no canal Isso. dela e outra no meu canal. Foi uma delícia conversar com ela. É sempre muito bom. Beijo, Amy. Ô, Giovana, me fala uma coisa. Você como escritora, né? Você publicada, a gente pode dizer que publicada, sempre em processo de escrita, qual é o conselho que você dá para autores que, assim como você,
um dia resolveram começar a escrever, ou então que estão chegando no mercado? Qual é o conselho que você dá? O que eu posso dizer é, gente, não se iluda com a ideia de que você vai ganhar seguidores, que você vai receber comentários motivacionais do dia para a noite. Vem muita crítica. Você tem que ter cabeça para você aguentar as críticas positivas e as críticas negativas também. Então, assim, nunca se baseie somente na primeira versão. Terminou a primeira versão, não gostou? Faça a segunda, faça a terceira. Se for para fazer 500 versões do mesmo livro, faça. Que, gente, nossa, ajuda muito no crescimento, no vocabulário, sabe? Você vê o quanto você cresce como escritor, a sua evolução. Então, assim, não desistam da escrita, porque a escrita, assim, é uma carreira maravilhosa. Tem muita gente que desmotiva escritores, principalmente nacionais, que fala que não é profissão. E, assim, eu discordo. Se a pessoa está fazendo alguma coisa, paga ou não, ela está tendo uma profissão. Então, muita gente desmotiva o escritor do Wattpad. Ah, você está escrevendo um livro publicado que ele é grátis. Então, você não tem a profissão. Eu tenho a profissão porque eu estou escrevendo e ponto final. Não quero saber se você desculpa. Exatamente. É um preconceito bobo, né? As pessoas esquecem que o papel do escritor dentro de uma sociedade é fundamental. Porque quando a gente escreve um livro e uma pessoa está lendo, mesmo que seja no Wattpad, que é uma grande plataforma, você não sabe quem está lendo seu livro. Você não sabe qual é a mensagem que aquela pessoa está recebendo ao ler o seu livro. O quanto você está ajudando aquela pessoa com a tua escrita, com a tua história. Então, esse preconceito de que escrever não é profissão, gente, tem muitos autores que vivem de escrita no Brasil, tá? Tem muitos que não também, porque não sabem. Mas os que sabem estão vivendo com a escrita. E é uma profissão extremamente lucrativa. Escrever dá dinheiro. E, infelizmente, nem todo mundo sabe disso. Porque se soubessem, estavam aí ganhando dinheiro, escrevendo e publicando livros. A gente tem exemplos disso, de autores nacionais que hoje são renomados, de história, de ficção, né? Então tem muitos nomes nacionais aí. Então dá sim, é só saber. Agora, Giovana, você tem como ler um trechinho do seu livro pra gente ou não? Assim, pior que eu não tô com nada aqui, gente, porque ele fica só no Wattpad, aí eu não tô com notebook, eu não tenho nada, na verdade, por enquanto. Eu vou pegar, então, do seu episódio. Eu vou ler aqui um trechinho, então, gente, do livro Quem Sou Eu, Sua Autora, tá? Sem dizer uma palavra, ela vai até a última gaveta do criado mudo, que fazia parte daquele cômodo da casa, a mesma que nunca conseguia abrir por viver trancada e sempre quis saber o porquê. Agora eu entendo. Bom, qual é o teu perfil no Wattpad? O meu Wattpad, eu resolvi facilitar a vida dos leitores e seguidores, então tá o mesmo nome do Instagram, tá? Autora _ Giovana também. Autora _ Giovana. Eu vou deixar a Giovana, o Instagram da Giovana marcada nessa live, que vocês vão poder assistir aqui no Instagram. No Instagram dela, YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Então, todas as plataformas. O Giovana, ele vai para Amazon quando? Tem previsão? Então, ele, por enquanto, eu não estou com a pretensão de publicar ele, mas eu estou na construção de um segundo livro, que digamos que vai tratar do mesmo tema, incluindo o abuso sexual, incluindo o suicídio, a depressão, que é aprender... se eu não estiver enganada, a gente espera que eu tenho que estar lembrando do nome do livro.
É uma nova chance para amar, gente. É uma nova chance para amar o nome do livro, tá? Ele eu pretendo publicar na Amazon. Ele ainda está como em breve no Wattpad. Mas conversando com a Amy, ela, como ela está também com o projeto de estar publicando na Amazon, ela está me motivando muito. Então, assim, eu estou com essa pretensão de publicar esse livro no ano que vem na Amazon. Muito bem. Agora, esse Quem Sou Eu, ele está completo no Wattpad? Não, até o momento ele só está em andamento, mas se Deus quiser, e se a minha procrastinação, meu bloqueio permitir, eu termino até o final do ano. Você costuma postar o quê? Semanalmente? Mensalmente? Como é que funciona? Olha, depende muito. Tem vezes que eu consigo publicar semanalmente. Aí tem vezes que é em torno de 2 semanas, tem vezes que na mesma semana eu consigo publicar 2, 3 capítulos. É porque assim, a minha rotina diária, ela é bastante cheia, né? Porque eu tenho que sair de casa meio-dia, eu chego em casa 10 horas da noite, então às vezes eu acordo, eu tenho que fazer as coisas de casa, então é uma correria aqui só. Então, às vezes realmente vem um bloqueio, vem o desânimo, vem a procrastinação, mas é uma coisa que a gente não pode permitir. É aquela coisa, a gente faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, tá? Por favor. Muito bom, gente! Agora, a gente. Você tem filho pequeno, Giovana? Ainda não. Eu ainda sou recém-casada. A gente já só tem 9 meses de casado. É uma recém-casada, gente. O que seu marido diz sobre os seus livros? Assim, Ele opina? gente, assim, gente, eu vou ser bem sincera, ele não lê meus livros, mas ele me motiva. Ele fala, ó, seu livro é o melhor do mundo. Um dia eu vou ver ele no shopping, na vitrine, eu vou ver ele nas redes sociais. Ele me dá muita motivação. Que maravilha! Apoio é sempre bom, né, gente? Agora, eu vou te dar uma frase, tu completa a frase, tá? Tudo bem. Eu escrevo porque... A escrita me motiva. Gente, pera. Gente, é porque dá uma zoada aqui no fundo, então eu tô ficando. Ai. Mas a escrita, gente. A escrita te motiva, já é um complemento excelente. Só da escrita te motiva. Fala. Isso, é mais porque a escrita me motiva a conseguir cativar o coração dos leitores. Muito bem, assim que é bom. Vamos fazer uma rapidinha literária? Pode falar. São 7 perguntas e você não pensa, você só responde, tá? Tudo bem. Livro único ou série? Olha, eu vou ficar com o único, porque gente, eu fui ler uma saga, eu odiei. Foi tão arrastado que, pelo amor de Deus, eu fico com os únicos. Você prefere ler de dia ou à noite? Eu prefiro ler durante o dia, porque quando eu vou trabalhar, eu sou aquele tipo de leitora que costuma ler dentro do ônibus. Então, eu vou ficar com o dia. Com spoiler ou sem spoiler? Gente, com spoiler, porque assim, eu sou aquele tipo de leitora que eu vou ler a última página do livro para me ver se é bom. Não, você não faz isso. Eu não tô acreditando nisso, gente. Livro físico ou digital? Gente, peraí que eu vou pausar o vídeo aqui rapidinho, tá? Mas calma aí, gente, já volto. O que houve, gente? O que aconteceu? Eu não tô entendendo. É essa aqui? Bom, lembrando que hoje é o último dia de live da maratona do mês de outubro. A gente vai dar uma paradinha, só volta em novembro. Todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube chamado Do Livro Não Me Livro e pelo Spotify.
Desculpa, gente, é porque eu tô na casa da Comprou minha sogra, coisa? tá tendo churrasco pra comemorar o aniversário dela, então aqui a casa tá cheia. Sem problemas. Você prefere livro físico ou digital? Gente, eu vou ficar com os físicos, viu? Porque digital eu não consigo ler. Um ou outro, assim, do Wattpad eu consigo, agora PDF eu não consigo. Você prefere romance ou ficção científica? Eu prefiro romance. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Eu vou ficar com um por vez. Você empresta livro ou sai correndo? Saiu correndo, gente, eu já emprestei livro, não recomendo, viu? O livro voltou todo rasgado. Isso quando me devolve ainda, tem gente que nem devolve. Ai, que absurdo! Eu concordo com você, eu saio correndo também. Giovana, querida, você sobreviveu à sua live literária aqui no Instagram. Como é que você está se sentindo? Gente, eu tô suadíssima, e não é só por causa do calor, não. Dá um nervosismo. Mas tá aqui, gente, eu tô vizinha na Silva. Por que tá nervosa, gente? Foi um bate-papo delicioso. Foi. Conhecer Até que você, finalmente. falar sobre o livro. É sempre uma delícia falar sobre livro, ainda mais quando é o Nossa, minha nosso, vida. Isso. né? Só para fixar, qual é o seu Instagram? É autora underline Giovana. Autora underline Giovana. O seu Giovana tem Isso. 2 N's, né? E dois N's, isso. Muito bem. Então já corre lá, já segue a autora no autora underline Giovana, com I e 2 N's. Isso. Eu vou deixar ela marcada Isso. aqui no Instagram. Caso as pessoas não tenham pego, vão poder aí acessar, porque ela vai ficar marcadinha. Giovana, querida, eu quero muitíssimo te agradecer, dizer que foi um prazer ter você aqui no meu projeto nesse mês de outubro, desejar para você O todo o prazer foi sucesso todo do meu. mundo, que você publique e não pare de escrever jamais, tá? Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Um beijo. Eu quero agradecer a todo mundo que Um assistiu, beijo. que está assistindo, que vai assistir. Dizer que hoje é o último dia de live e a gente só volta em novembro. Mas calma, hoje ainda tem live até 10 horas da noite. Então, eu espero vocês. Beijo, Giovana. Obrigada. Beijo, querido. Eu que agradeço.